Então, meus irmãos, essa é a aula número 53 do nosso pequeno e simples curso de panorama bíblico do Antigo Testamento. Estamos aqui no antepenúltimo, né? Nós vamos terminar a aula com o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Bom, nas últimas aulas, então, para fazer aquela revisão, na última aula, especificamente, nós vimos os livros de Miqueias e Naum. Vimos que Miqueias pregou nos tempos logo antes da queda do Reino do Norte para a Síria. No primeiro bloco do seu livro, no livro do profeta Miqueias, o profeta denunciou as muitas injustiças que haviam em Israel, anunciando o julgamento. Então, uma parte da profecia de Miqueias, nós vimos que Miqueias anunciou que os pecados de Israel, os pecados. Parece que alguém está com o microfone aberto. Miqueias anunciou que Israel ia ser julgada por seus pecados. Mas também Miqueias anunciou não só o julgamento, né, irmãos, mas a graça. O julgamento nunca vem sem a graça. A restauração futura do povo de Deus é um tema também predominante em Miqueias. E nós vimos no segundo bloco do livro que Miqueias analisou a vida do povo e concluiu que não havia justos em Israel. Miqueias viu que, infelizmente, em Israel e em Judá não haviam justos. Terminando seu livro, então, com um lamento, bonito lamento do final do livro de Miqueias. E nós vimos também o livro do profeta Naum, na aula passada. Naum, em seu livro, trata do julgamento de Deus que viria sobre Nínive. Então, nós vimos o livro do profeta Jonas, que Deus levantou Jonas para pregar em Nínive, e Nínive se arrependeu de seus pecados. Mas nós vimos que o profeta Naum mostra que Nínive não se arrependeu verdadeiramente, Nínive continuou servindo a deuses de pedaços de madeira, né? Deuses de barro, deuses de pedra, e servindo ao sol, à lua, né? Todos esses tipos, servindo a Ishtar, como a gente viu na aula passada, né? A uma deusa que nas ilustrações, né? Na literatura que nós temos hoje e nas ilustrações que nós temos hoje, e estátuas, né? Estatuetas e monumentos, nós vemos que ela era uma prostituta, né? Então esse povo continuou a adorar esse tipo de coisa e Nínive ia ser julgado por seus pecados e foi julgado por seus pecados. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar do livro de Abacuque, primeiramente. Bom, o título aí do slide, a primeira linha aí diz: escrito pelo profeta Abacuque, com datas entre 605 a 600 a.C. Bom, Abacuque deixa registrado, parece que tem alguém querendo entrar. Okay. Abacuque deixa registrado que ele próprio escreveu o livro. E essas datas aí, nós temos essa data mais ou menos precisa, né, de 605 a 600 a.C., por causa da descrição da situação política internacional, no capítulo 1, dos versículos 5 a 17. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. O livro de Abacuque, aliás, antes vamos ler o propósito. Guiar Israel em direção à fé em Deus durante as provações da conquista e do exílio babilônico, ao exibir o empenho e a determinação pessoal do profeta.
É interessante, né? Porque, como os irmãos podem perceber, há uma certa centralidade na personalidade do profeta Abacuque. E o livro do profeta é realmente um pouco peculiar. O profeta tinha algumas queixas contra Deus. O profeta, além de ter algumas reclamações contra Deus, além de estar um pouco inquieto com os propósitos de Deus, o profeta também reconhecia o pecado do povo de Israel, do povo de Judá. O povo passava por uma situação difícil com o exílio babilônico. Você já sentiu que o que Deus estava fazendo não fazia sentido nenhum? Se você já sentiu, você não está sozinho. O profeta Abacuque lutou com esse mesmo sentimento. Ele não conseguia entender por que Deus estava fazendo como ele estava fazendo. Essa é a grande questão do livro do profeta Abacuque. Ao lermos Abacuque, veremos que o profeta aprendeu uma lição importante. Ele pode nem sempre entender as ações de Deus, mas ele sempre pode confiar em Deus, não importa as circunstâncias. Bom, vamos caminhando então no livro do profeta, tendo essa introdução em mente. Um contexto histórico. Bom, os irmãos estão vendo aí a data de 605 a 600 para a escrita do livro. E, na verdade, o nome de Abacuque só aparece no seu livro, na escritura. No versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, esse é a única menção do nome de Abacuque. Nós realmente sabemos muito pouco sobre ele. O profeta viveu durante os últimos dias de Judá. Isso nós sabemos. A maioria dos estudiosos coloca o início do seu ministério antes de 605. Aí a data de composição do livro está 605, né? Mas na verdade o ministério dele começa antes de 605, quando a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, tornou-se uma potência mundial dominante. Isso está aqui no versículo 6 do capítulo 1. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então aqui já está dizendo que a Babilônia era potência mundial. Então, isso é após 612, né, quando Babilônia se torna a potência dominante do mundo. As palavras de Abacuque contra a Babilônia implicam que a Babilônia já havia se tornado uma nação forte. Essa data, desculpa, as palavras, essa data aproximada para o livro vem da descrição do contexto histórico. Então, aqui, se os irmãos lerem o versículo 5 ao versículo 17 do capítulo 1, os irmãos vão ver que Babilônia eliminava impiedosamente todos os que estivessem na frente. Esse período é provavelmente entre 605 e 600, que foram os anos auge, né, da expansão e da completa destruição de muitos povos que estavam na frente de Babilônia. Então, justificando aí a data para o nosso livro de Abacuque. Bom, o livro de Abacuque pode ser dividido em dois blocos. Primeiro bloco, o título é As lutas do profeta com os propósitos de Deus. Abacuque
começou a sua luta teológica. É interessante isso, porque a luta de Abacuque é teológica, né? Como a gente sabe, como a gente já viu algumas vezes, né? Teologia é o conhecimento de Deus, né? Ou a busca pelo conhecimento de Deus. Então Abacuque estava lutando para ou contra, talvez, conhecer a Deus. Abacuque estava perplexo. Olha o que diz aqui o versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Então o profeta estava perplexo, né? O profeta estava revoltado. Abacuque sabia que Deus amava a justiça e odiava a injustiça. Então, tá aí a questão. Por que Deus deixou a injustiça de Judá continuar? O profeta levou as suas preocupações diretamente ao Deus soberano em oração. Deus também nos convida a levar nossas lutas e preocupações para Ele, em oração. O profeta Abacuque ora a Deus, o profeta Abacuque se dirige a Deus, pedindo, né? Pedindo, assim como o salmista. Nós somos convidados a isso hoje e devemos fazer uso disso. Deus respondeu do versículo 5 ao 11. Deus tinha grandes planos que surpreenderiam Abacuque. Os planos eram: Deus estava levantando o exército da Babilônia. Deus usaria Babilônia para julgar Judá. Esse era o plano de Deus. Agora que o profeta vai ficar doido, né? Agora que o profeta vai fazer a confusão total, né? E ele próprio expressa isso do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Como Deus poderia usar um povo perverso como os babilônicos para julgar Judá? Como Deus poderia fazer isso? Não faz nenhum sentido. Certamente, Judá merecia o julgamento de Deus, mas não com as mãos da Babilônia. Esse era o ponto de Abacuque. Como Deus poderia usar uma nação mais perversa do que Judá como instrumento de julgamento contra Judá? Abacuque não estava acreditando nisso, não estava achando isso certo. Mas Deus, é claro, deu uma resposta a Abacuque. Ele disse a Abacuque para escrever a visão, pois o julgamento ocorreria muito em breve, exatamente como ele havia dito. Então Deus responde a Abacuque: o Abacuque, isso vai acontecer e pode escrever aí que daqui a pouco está acontecendo. Foi basicamente isso. E realmente, 600 antes de Cristo, os irmãos lembram que a destruição de Jerusalém foi em 586, foram 14 aninhos depois de Abacuque. Bom, diante de tal calamidade, duas respostas foram possíveis. Pensa bem. Um era permanecer orgulhoso e arrogante como os babilônicos. Então Abacuque pensou: poxa, então eu posso aqui, diante da resposta de Deus, diante da afirmação de Deus, ficar arrogante e orgulhoso e dizer: não, Deus está errado, e cruzar os braços e ir trabalhar. Ou uma segunda opção: viver pela fé, confiando no controle e justiça de Deus. Olha o que diz o versículo
4 do capítulo 2. Eis que a sua alma está orgulhosa. Essa é a primeira opção. Deus, aqui, isso, o versículo 2 ao versículo 5, mostra a resposta de Deus a Abacuque. Abacuque está falando, mas o Senhor é injusto, mas olha o que está acontecendo. Aí Deus vai responder para ele. Eis que você, Abacuque, está orgulhoso. E o que Deus fala? A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Irmãos, isso tem um lugar-chave na mensagem de Abacuque. E é interessante que o justo viverá pela fé. Todo mundo achava que isso era Romanos 1,17, que era Gálatas 3,11, que era Hebreus 10,38. Essas passagens estão citando aqui Abacuque 2, versículo 4. É verdade, ela está no Novo Testamento também, mas essa aqui é a sua referência no Antigo Testamento e a referência anterior às do Novo Testamento. Agora os irmãos estão entendendo o que é isso, né? Qual que era o dilema do profeta Abacuque? Ele não estava entendendo as ações de Deus. Não é que ele não estava entendendo, ele estava entendendo com a sua cabeça que Deus era injusto, que Deus estava sendo injusto. Abacuque estava conjecturando que Deus era injusto. O que Deus responde? Não, Abacuque, eu não sou injusto. O justo viverá pela fé. Irmãos, no Novo Testamento, através da fé em Jesus Cristo, recebemos a justiça de Deus. Muito mais naquele tempo do Novo Testamento, né, irmãos? Que a igreja era perseguida, que a igreja era mal vista, que a igreja tinha que se reunir nos porões, que os apóstolos eram recebidos com, no mínimo, açoites, muito mais naquela época, né? O Espírito Santo nos permite viver vidas de fé e serviço a Deus. A declaração de Abacuque está no coração, então, da teologia cristã. Está no coração de quem busca conhecer a Deus, apesar das circunstâncias, apesar de nós seres humanos que não temos quase nenhuma noção de Deus, né? Somos tão pequenos diante de Deus. Irmãos, a nossa única reação sincera pode ser essa. A reação mundana é: Deus é injusto, Deus não sabe o que está fazendo. Porém, isso que a Bíblia nos diz. Deus nos chama para a salvação através da fé. E nos chama a viver todos os dias por essa fé. Não só no domingo, não só lá no dia que você se converteu, no dia que você teve o Espírito Santo te batizou e você creu no pecado e você creu que Jesus Cristo morreu por você. Não só nesse momento você viveu pela fé, mas agora você está vivendo pela fé. Esse é o chamado de Deus para todo que crê nele. Abacuque lançou uma série de aflições contra os babilônios. Está no versículo 6 ao 20 do capítulo 2. Os babilônicos foram muito longe, e logo iriam pagar o preço. Eles ganharam às custas dos outros, fundando seu império sobre violência e derramamento de sangue. Eles forçaram outras nações a beber a xícara da ira de Deus.
mas a taça logo chegaria neles. Eles tinham seguido ídolos inúteis, que desapareceram rapidamente contra o esplendor da glória do Senhor. Então, quando foi isso, né? Quando Ciro, né? Quando a Pérsia destrói Babilônia, os deuses que eram de pau, né? Que eram assim, né? Vão ser, irmãos, queimados, vão ser destruídos. Se o Deus de pau, né? Se o Deus de madeira é destruído, quem que vai lembrar dele? Ele não está lá mais, né? Esses deuses foram todos destruídos. Esses deuses não adiantariam nada, não adiantaram nada e nunca vão adiantar diante da glória e do esplendor do Senhor, diante do dia do Senhor, do dia da ira do Senhor. Deus derrubaria a Babilônia também, em seu momento perfeito. Observem, não no momento oportuno, no momento perfeito. Não precisa ser oportuno. No momento certo, no momento que Deus planejou que fosse. Então, irmãos, esse é o dilema de Abacuque. Os irmãos estão lendo aí os dois títulos de blocos. As lutas do profeta contra, né? Aí acho que está um pouco errada essa preposição. As lutas do profeta contra os propósitos de Deus. Abacuque não estava entendendo, né? Abacuque estava achando Deus injusto. Depois que Deus dá essa resposta para Abacuque, o profeta cede aos propósitos de Deus. Esse é o dilema, essa é a questão chave de Abacuque. O justo viverá pela fé. Voltando na nossa pequena introduçãozinha. O profeta aprendeu uma lição importante. Ele, Abacuque, pode nem sempre entender as ações de Deus. Veja bem, o que está acontecendo? Uma pandemia, ou no caso lá, a Babilônia está chegando aqui e vai matar todo mundo. Mas essa é a ação. Isso é o que está acontecendo. A gente está entendendo a pandemia? Não, eu não estou entendendo a pandemia, não. Abacuque estava entendendo Babilônia avançando e matando todo mundo? Não, Abacuque também não estava. Mas, irmãos, Deus não é injusto. Abacuque viu isso. Então, irmãos, nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós podemos confiar em Deus. Não importa as circunstâncias. O justo viverá pela fé. Irmãos, o segundo bloco do livro de Abacuque, Abacuque expressa a sua submissão aos caminhos de Deus em uma oração definida para música. Isso é interessante. Ele diz no próprio versículo 19. No finalzinho do versículo, na última linha do livro do profeta Abacuque está escrito: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. É uma oração, o capítulo 3 é uma oração cantada. Ele temia o relatório do Senhor. Temia, né, o que Deus ia fazer, né, com a nação. E então Abacuque pede ao Senhor que se lembrasse da sua misericórdia quando o julgamento começasse. Abacuque descreveu a majestade e o poder do Senhor. Deus era, Deus é soberano sobre toda a terra. Ele tinha julgado as nações, mas ele também tinha trazido a salvação sobre o seu povo. Olha que bonito. Do 2 ao 16 diz assim: Senhor, tenho ouvido a sua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida.
Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vem, Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e os raios brilham na tua mão. E o seu poder se esconde ali. Diante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco e a tua aljava já está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e te contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, no fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, em que virá contra o povo que nos ataca. Irmãos, por saber da fidelidade absoluta de Deus no passado, Abacuque resignou-se dos propósitos atuais de Deus. Abacuque aceitou. O profeta cedeu aos propósitos de Deus. O medo, os irmãos notaram que há um certo clima de medo, né, nesses versículos. E, de fato, o medo do profeta despertou o seu mais íntimo, pois tudo o que ele podia fazer era esperar o julgamento de Judá. No entanto, Abacuque decidiu confiar no Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Aí que vem os versículos que todo mundo talvez até saiba de cor, né? Versículos 17 ao 19 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele me dá aos pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Não importa o quão desesperada seja a sua situação. Abacuque esperou no Senhor. Sua fé lhe proporcionou a estabilidade das corças nas alturas das montanhas. Deus também deseja esse tipo de fé. Esse tipo de fé que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que eu esteja desempregado, ainda que os meus investimentos não rendam, ainda que tenha uma pandemia, ainda que etc, etc. Ainda que
qualquer coisa aconteça, ainda que não importa o que aconteça, eu confiarei no Senhor. Deus ainda quer esse tipo de fé. Deus ainda quer isso de seus servos hoje na igreja. Bonito o livro de Abacuque, né, irmãos? Então vamos para o nosso outro livro, né, a segunda parte da aula. Livro de Sofonias. Diz assim, escrito pelo profeta Sofonias com datas entre 640 a 612 a.C. Escrito também pelo próprio profeta, assim como Abacuque. Nós temos aí essa data para a composição do livro. O propósito diz: conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento em face à invasão babilônica, bem como a esperança numa grande restauração após o tempo de destruição e exílio. É engraçado, né, irmãos? Porque talvez as pessoas que fazem isso aí, esses slides de título e propósito, eu usei como fonte a Bíblia de Genebra, né? E às vezes parece até que a Bíblia de Genebra dá Ctrl+C, Ctrl+V, né? No propósito dos profetas. Mas é realmente isso, irmãos. Os profetas queriam levar o povo ao arrependimento. Esse era o objetivo da atividade profética. Ao fazer isso, os profetas interpretavam os acontecimentos atuais que o povo estava passando. Então, ó Jerusalém, Babilônia está chegando, se arrependam, isso é resultado do seu pecado. Além de interpretar o presente, os profetas também interpretavam o passado, interpretavam o que aconteceu com o que tinha acontecido e por que o povo estava dessa forma. E além de interpretar passado e presente, os profetas diziam, revelavam o que aconteceria no futuro. E interpretavam isso. Ó, isso vai ser julgamento de Deus. A restauração vai ser graça de Deus, vai ser misericórdia de Deus. É isso que é a atividade profética. Bom, os irmãos viram aí essa data aí de 640 a 612, né? Bom, Sofonias traça sua ancestralidade de volta 4 gerações. Olha que interessante. Versículo 1 do capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui se esse Ezequias era o rei de Israel e tal, isso eu vou deixar lá para o seminário. O que importa para nós é a data do ministério de Sofonias. É o reinado de Josias. O reinado de Josias foi de 640 a 609 a.C. Se os irmãos então lembram das aulas de reis, vão lembrar que no 18º ano do rei Josias, o livro da lei foi descoberto no templo. Então o livro da lei, a Bíblia, estava perdida, né? Ninguém sabia, né? Que é o Pentateuco, que é o Antigo Testamento? Ah, não sabemos o que é isso. Estava perdido lá, dentro do templo. O livro foi descoberto então, e essa descoberta alimentou ainda mais os esforços para a reforma de Josias, realizada em Judá. Isso está em 2 Reis 22 até o capítulo 7, até o versículo 7 do capítulo 23. À luz disso, muitos propõem que Sofonias profetizou no início do reinado de Josias, antes das reformas aparecerem. Sofonias relata uma Judá muito
sem esperança, muito longe de Deus. Por isso, alguns pensam que Sofonias tenha tido seu ministério ali antes, né, do 18º ano do rei Josias. Mas, para nós aqui, para nós não faz muita diferença. Já que Sofonias 2:13 menciona a queda de Nínive de forma profética, né? Então, Nínive vai cair. Então, a queda de Nínive, os irmãos lembram, foi em 612 a.C. Ou seja, o livro é de antes de 612, né? Então, por isso que nós temos essa data aí. O que importa? Era um contexto de Judá pecadora, de Judá longe de Deus, que os profetas desempenharam sua atividade, chamando o povo ao arrependimento. O livro de Sofonias são 4 bloquinhos. O julgamento contra Judá é o título do primeiro bloco. Após uma declaração geral, né, antes aí do versículo 2, 3 e 4, Sofonias faz uma declaração geral sobre o julgamento de Deus sobre a criação, né, sobre a natureza em geral. Sofonias então se concentra em Judá. E Sofonias traça uma coisa, um panorama muito horrível, né? Muitos adoravam Baal, muitos adoravam Moloque, né, que era o deus que para sua adoração exigia sacrifício de crianças. Muitos consultavam os sacerdotes pagãos, enquanto outros adotaram uma visão, vamos dizer assim, estagnada de Deus. Olha o que as pessoas pensavam de Deus. Olha o versículo 12 do capítulo 1. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com as lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Ou seja, essas pessoas pensavam assim: Deus não age, eu não sei se Deus existe, talvez Deus exista, não sei, mas ele não faz nada. Eram essas pessoas que existiam em Judá. O fato é que Sofonias declarou: o dia do Senhor traria punição a todos os cantos rebeldes de Jerusalém. Sofonias avisou Judá para se preparar para aquele dia. Aqueles que se humilharam diante do Senhor podiam escapar do próximo desastre. Está no versículo 1 a 3 do capítulo 2. O segundo bloco trata do julgamento contra as nações. Sofonias, assim como todos os outros profetas, né, sem exceção, mostrou, e todos os profetas mostram, e a Escritura mostra, que Deus é soberano sobre todas as nações. Deus não era, ou Deus não é soberano só sobre o seu povo, né, ou sobre Israel, ou sobre a igreja. Não, Deus é soberano sobre todos. Deus é soberano sobre todas as nações. As nações vizinhas a Israel, como Filístia, como Moabe, como Edom, pagariam a devida punição por seus atos. Um dia eles cairiam e os fiéis de Deus os iriam desposar. Nações distantes não se sairiam melhor. Não era porque a nação estava distante que iria passar impune de seus pecados. Os cuxitas, né? Isso é como eles são chamados aí na história, mas no texto aí do profeta,
são os etíopes. Os etíopes no norte de África cairiam pela espada. E a Síria, inimigo de longa data de Israel e Judá, receberia a devida recompensa por sua arrogância. Terceiro bloco, julgamento contra Judá e contra as nações. Jerusalém não escaparia do juízo de Deus. A liderança corrupta, corrupta no sentido de fazer corrupção e no sentido de, como Sofonias mostra, de aceitar a corrupção, aceitar o desvio, né? Exibiu-se em todos os níveis, na realeza, nos juízes, né? Juízes no sentido jurídico, nos profetas, né? Nos falsos profetas, nos sacerdotes, todos esses lugares. Esses líderes não confiavam no Senhor. Esses líderes não ouviam as palavras do Senhor. O profeta prometeu que o Senhor traria justiça real a todas as nações no dia de sua ira. E o último bloco, a restauração de Judá e das nações. Isso é interessante, né, do livro do profeta Sofonias. Ele traz o julgamento contra Judá, contra as nações estrangeiras e mostra a restauração de Judá e das nações. Olha que bonito aqui. O versículo 9 ao 17 diz assim: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus moradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Eu deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas. Porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Não mais precisa temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam das suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Muito bonito, né, irmãos? Porque a gente vê Cristo aqui, né? Não tem como. Não tem como ler isso aqui sem pensar em Jesus andando por, por todo Israel, né? Inclusive nas nações estrangeiras. Não tem como não lembrar de Jesus em Jerusalém naquela última semana, né? Não tem como não lembrar. Muito bonita, né? Esse último bloco do profeta Sofonias. Sofonias fecha o seu livro com uma mensagem de esperança. O dia de julgamento, o dia do julgamento de Deus também traria a cura e a restauração de Deus. O Senhor unificaria as pessoas de todas as nações e purificaria os lábios de seu povo para que pudessem servi-lo fielmente. Ele removeria o orgulhoso, exaltaria os humildes e daria segurança ao seu povo no meio de suas terras. Tais bênçãos fariam com que o povo de Deus se alegrasse nele. Mas Sofonias afirmou de um outro ponto de vista, né? Isso é muito legal. Deus se alegraria com o seu povo.
profeta, então, deu ao seu povo esse vislumbre do futuro para motivá-los a viver vidas agradáveis a Deus. Devemos, irmãos, também ceder, devemos também ofertar nossas vidas ao Senhor diariamente, em gratidão por tudo que Ele fez, está fazendo e fará por nós. As mensagens de Abacuque e Sofonias estão bem conectadas, né, irmãos? Esse confiar no Senhor, independente das circunstâncias.